Bem-vindos ao Sombras e Sussurros. Hoje, vamos mergulhar em histórias misteriosas que desafiam a lógica e deixam até os mais céticos com uma pulga atrás da orelha. Prepare-se para conhecer relatos intrigantes, experiências reais e acontecimentos inexplicáveis que vão te fazer questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Se você é fã de suspense e adora um bom mistério, fique com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhuma história assustadora. Agora, vamos começar! Era uma noite quente de verão, e eu estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. O relógio no painel do carro marcava quase 11 da noite, e as ruas estavam estranhamente desertas, exceto pelo ocasional som distante de um cão latindo ou um carro passando ao longe. Eu morava em uma pequena rua tranquila, cercada por árvores altas que pareciam criar um túnel natural, escuro e silencioso. Quando virei na esquina, logo antes de chegar à minha casa, notei algo estranho. Uma luz fraca e piscante saía de uma das casas que eu sabia estar vazia há meses. Era uma antiga casa, com janelas grandes e uma fachada já desgastada pelo tempo. Ninguém morava ali desde que a última família se mudou, deixando o imóvel à venda. Fiquei curioso, claro. Parecia que alguém tinha invadido, talvez adolescentes procurando um lugar para beber escondidos. Resolvi parar o carro em frente à casa para dar uma olhada melhor. Ao desligar o motor, o silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir a leve brisa balançando as folhas das árvores. A luz que vinha do interior da casa oscilava, como se estivesse prestes a se apagar, e então algo chamou minha atenção. No andar de cima, uma sombra passou pela janela. Meu coração acelerou um pouco, mas tentei me manter racional, talvez seja apenas alguém conferindo a casa, pensei. Mesmo assim, desci do carro para investigar. Caminhei em direção ao portão da frente. Estava destrancado, o que só aumentou a minha curiosidade. A porta da frente da casa também estava entreaberta, e um leve render ecoou quando a empurrei mais um pouco. Lá dentro, o ar estava pesado, com aquele cheiro característico de casa fechada há muito tempo. Comecei a chamar: "Alguém aí?" Sem resposta. A luz fraca continuava a piscar, e pude ver que ela vinha de uma velha lâmpada no corredor principal. Quando me aproximei dela, notei algo ainda mais estranho. No chão, havia marcas de sapatos na poeira acumulada. Eram pegadas recentes. Segui o rastro, que levava para uma porta no final do corredor. Abri lentamente a porta, que deu para uma escada estreita, levando ao porão. Agora, minha adrenalina estava a mil, desci com cautela, cada degrau rangendo sob meus pés. O porão estava praticamente vazio, exceto por uma velha cadeira no centro do cômodo e um papel amassado jogado ao lado dela. Curioso, peguei o papel e desdobrei. Era uma planta baixa da casa, marcada com caneta vermelha em alguns pontos. E o mais intrigante, uma data recente estava escrita no canto, apenas 2 dias antes. Naquele momento, ouvi um barulho atrás de mim, como se algo se arrastasse pelo chão. Virei rápido, mas não havia nada. Decidi que era melhor não continuar ali sozinho e subi de volta, sentindo um arrepio nas costas o tempo todo, como se estivesse sendo observado. Saí da casa o mais rápido possível e, ao me afastar, pude jurar que vi novamente aquela sombra na janela do andar de cima, me observando sair. Voltei ao carro, acelerei e fui direto para casa. Na manhã seguinte, tentei pesquisar mais sobre aquela casa, mas não havia nada de relevante além de que ela continuava à venda. Até hoje não sei quem, ou o que, estava lá naquela noite. Mas o mistério da casa vazia nunca me deixou. Alguns anos atrás, eu me mudei para uma pequena cidade no interior, longe do agito urbano que eu estava acostumado. Era o tipo de lugar que, à primeira vista, parecia perfeito para quem busca paz. Casas antigas, ruas calmas, e um ritmo de vida que se movia devagar, quase como se o tempo ali tivesse uma relação diferente com o resto do mundo. Inicialmente, me adaptei bem ao estilo de vida tranquilo. Eu tinha mais tempo para mim e gostava das caminhadas que fazia todas as tardes, por ruas tranquilas e arborizadas.
Logo criei uma rotina que, sem querer, me levou a explorar diferentes partes da cidade. Todos os dias, eu passava por uma rua em particular, sempre no mesmo horário, perto do fim da tarde, quando o sol se punha. Essa rua, meio escondida e quase sempre deserta, tinha algo peculiar, uma velha casa abandonada, com uma fachada que parecia nunca ter conhecido reformas ou reparos. Era uma construção imponente, mas o desgaste do tempo a havia transformado em um esqueleto de madeira apodrecida e janelas empoeiradas. Eu ouvia histórias sobre a casa desde que me mudei para a cidade. Alguns vizinhos comentavam sobre os antigos donos, uma família que havia se mudado de repente, sem explicação, décadas atrás. Outros diziam que a casa estava vazia desde que me lembrava. Os rumores variavam, mas a verdade era que ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido ali. Com o tempo, todos pareciam ter se acostumado com a presença daquela casa como parte da paisagem, ignorando seu passado. Minha rotina diária me fazia passar por lá quase sempre no mesmo horário, mas nunca tinha prestado muita atenção. Até uma tarde. O sol já estava baixo no horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e roxo, quando percebi algo diferente na casa. Lá dentro, uma luz fraca piscava através de uma das janelas do segundo andar. Era um pequeno ponto de luz, como uma lâmpada oscilante, piscando intermitentemente. Primeiro, pensei que poderia ser o reflexo do sol em alguma superfície, ou talvez uma lâmpada antiga prestes a queimar, mas algo naquela luz parecia intencional. Passei os dias seguintes tentando esquecer o que vi, mas toda vez que passava pela casa, a luz estava lá. O padrão era sempre o mesmo: 2 flashes rápidos, uma pausa de alguns segundos, e depois mais 2 flashes. Aquilo começou a me incomodar de verdade. O que poderia estar gerando aquela luz? Quem estaria dentro de uma casa que todos diziam estar desocupada há anos? Era possível que eu estivesse exagerando, mas a repetição precisa dos flashes me fez pensar que aquilo não era uma coincidência. Minha curiosidade crescia a cada dia. Eu tentava racionalizar o que via, mas a sensação de que algo estava errado era persistente. Resolvi falar com um dos vizinhos mais antigos da cidade, uma senhora chamada Dona Marta, que morava a poucos quarteirões dali. Ela conhecia bem a história da cidade e, principalmente, as lendas e boatos que circulavam sobre aquela casa. Quando perguntei a ela sobre a luz, Dona Marta ficou visivelmente desconfortável. Seus olhos perderam o brilho e ela desviou o olhar, como se não quisesse falar sobre o assunto. Aquela casa, meu filho, é melhor você esquecer, disse ela com uma voz rouca. Nada de bom saiu dali. Eu vi coisas estranhas quando era jovem, e desde que a família se foi, ninguém mais teve coragem de entrar. Não mexa com o que está quieto. Sua resposta só fez minha curiosidade crescer. O que poderia ter acontecido naquela casa para que até mesmo os moradores mais antigos evitassem falar sobre o assunto? Decidi que não poderia deixar isso de lado. Era como se a luz me chamasse, desafiando-me a descobrir o que estava por trás daquele piscar misterioso. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. A imagem da luz piscando me perseguia. Algo dentro de mim dizia que havia mais naquela casa do que eu podia imaginar. Decidi voltar no dia seguinte, desta vez com um plano. Durante o dia, fui até a frente da casa, fingindo que estava apenas caminhando, como sempre fazia. Quando me aproximei da entrada, percebi algo que não tinha visto antes. Havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado recentemente. Eram rastros de pneus ou de algo que foi arrastado pelo jardim, direto para a porta da frente. A porta, como eu já esperava, estava trancada com uma corrente grossa e um cadeado antigo, mas claramente havia sido aberta há pouco tempo. Me abaixei e toquei o chão ao redor da porta, o solo ainda parecia fresco, como se alguém tivesse mexido ali recentemente. Isso aumentou ainda mais minha desconfiança. Se a casa estava abandonada, quem teria entrado ali? Naquela noite, decidi voltar, mas desta vez mais tarde, depois das 10 da noite, quando as ruas estavam completamente vazias. Peguei uma lanterna pequena e me vesti com roupas escuras, tentando ser o mais discreto possível. Quando me aproximei da casa, o silêncio era quase total, apenas o som distante de alguns grilos quebrava a tranquilidade da noite.
a luz ainda piscava, do mesmo jeito de sempre. Parei na frente da casa, observando de longe. Minha lanterna estava apagada, mas algo na escuridão parecia me fazer sentir que não estava sozinho. Uma sensação de ser observado tomou conta de mim, algo que eu não conseguia explicar. O piscar da luz agora parecia um alerta, como se estivesse me dizendo para ir embora, mas eu não conseguia sair. Me aproximei da cerca e, pela primeira vez, decidi olhar pelas janelas. Usei a luz da lanterna para tentar ver o que estava dentro, mas tudo estava coberto de poeira e escuridão. Era impossível ver claramente. Foi então que ouvi um som vindo do interior da casa. Um estalo, como o som de uma madeira velha rangendo. Meu coração disparou. Parei de respirar por um momento, tentando ouvir mais, mas tudo o que veio depois foi o silêncio. Naquela hora, senti um impulso irracional de entrar, de descobrir o que estava acontecendo. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, meu celular vibrou no bolso. Era uma notificação de mensagem. Olhei para a tela e vi um número desconhecido. A mensagem dizia apenas: "Não olhe mais para casa." Fiquei paralisado. Era impossível aquilo ser uma coincidência. Quem sabia que eu estava ali? Quem estaria me observando? Olhei ao redor, tentando encontrar alguma pista de quem poderia ter enviado aquela mensagem, mas a rua estava deserta. O medo começou a tomar conta de mim. Voltei para casa rapidamente, sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Nos dias seguintes, tentei seguir minha rotina normal, mas não conseguia parar de pensar na mensagem. Alguém estava me observando. E esse alguém claramente sabia que eu estava curioso demais sobre a casa. Resolvi não voltar lá por um tempo. O medo era mais forte que a curiosidade naquele momento. Passei a fazer minhas caminhadas em outro trajeto, evitando ao máximo passar pela casa. No entanto, algumas semanas depois, algo mudou. Eu estava andando por uma parte distante da cidade quando ouvi uma conversa entre dois moradores. Eles falavam sobre a casa, algo sobre a polícia ter aparecido por lá. Fiquei atento à conversa e, no dia seguinte, não resisti à tentação de passar por lá mais uma vez. Para minha surpresa, a casa agora estava cercada por fitas amarelas de isolamento, e havia um carro da polícia estacionado na frente. Policiais entravam e saíam, e alguns vizinhos observavam de longe, sem ousar se aproximar. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas os boatos começaram a circular. Falam de uma possível invasão, de coisas que haviam sido encontradas dentro da casa. Mas a verdade, como sempre, parecia nebulosa. A polícia não dava detalhes e os moradores, agora mais do que nunca, evitavam falar sobre o lugar. O mistério continuava a crescer, e eu sabia que nunca teria todas as respostas. Apenas uma coisa era certa: aquela casa guardava segredos que eu jamais compreenderia completamente. Até hoje, cada vez que penso na luz piscante e na mensagem enigmática, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Talvez, no fundo, eu nunca devesse ter olhado para aquela casa. Era uma noite de outono, e o vento soprava forte lá fora, arrastando as folhas secas pelas calçadas e fazendo as árvores sacudirem suas copas com um som oco e persistente. O céu estava coberto por nuvens escuras, grossas, quase ameaçadoras, como se anunciassem uma tempestade que nunca chegava de fato. A temperatura caíra ao longo do dia, e o ar tinha aquele cheiro frio e metálico que precede a chuva. Eu estava em casa, sozinho, sentado à mesa da sala, tentando finalizar um relatório de trabalho que havia deixado para a última hora. O ambiente estava calmo, até calmo demais, mas eu tentava me focar no documento que piscava na tela do meu laptop. As luzes suaves da casa lançavam sombras estranhas nas paredes, e o único som que quebrava o silêncio era o ocasional estalar da madeira velha da construção. Enquanto meus dedos deslizavam pelas teclas, um estalo seco ecoou pela casa. Parei de digitar por um instante e levantei a cabeça, esperando ouvir o barulho novamente. A princípio, não dei muita atenção, a casa era velha, e aqueles sons eram comuns em noites frias, quando as vigas de madeira pareciam protestar contra a queda de temperatura. Voltei ao meu trabalho,
mas mal havia escrito mais uma linha quando o som se repetiu. Desta vez, mais alto, mais nítido, como se algo estivesse sendo movido em outro cômodo. Meu corpo reagiu instintivamente, senti um arrepio percorrer minha espinha, e o coração acelerou, como se meu corpo soubesse antes da minha mente que havia algo errado. Levantei-me da cadeira, agora com os sentidos mais aguçados, e olhei em direção ao corredor que levava ao andar de cima. Havia algo na quietude daquela noite que me deixava inquieto. O silêncio, que normalmente me trazia concentração, parecia ter ganhado peso, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Decidi investigar o que estava acontecendo, mais por curiosidade do que por real preocupação. Talvez algum objeto mal posicionado tivesse caído ou um pequeno animal tivesse entrado pela janela. Peguei o celular para usar a lanterna e comecei a subir as escadas, que rangiam sob meus pés de uma forma que parecia mais alta e perturbadora do que o normal. À medida que subia os degraus, o barulho começou a parecer mais específico. Não era um simples estalo, mas sim um som de arrastar, como se algo, ou alguém, estivesse movendo um objeto pesado pelo chão. O coração bateu mais rápido. Cheguei ao topo da escada e me detive por um momento, escutando atentamente. Nada. Silêncio absoluto. Mas o sentimento de que algo não estava certo continuava a crescer dentro de mim. Olhei para o corredor à frente. A luz fraca da rua, que passava pelas janelas parcialmente abertas, lançava sombras longas e distorcidas nas paredes. A porta do meu quarto estava entreaberta, e era de lá que o som havia vindo. Meu instinto me dizia para virar as costas e descer, talvez sair da casa e voltar pela manhã, quando o sol trouxesse de volta a sensação de segurança. Mas a curiosidade me impulsionava a continuar. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Com a lanterna do celular tremulando levemente, empurrei a porta do quarto. O ambiente parecia igual ao que eu havia deixado antes de descer para trabalhar, exceto por um detalhe: a cadeira perto da janela estava deslocada, como se alguém a tivesse empurrado alguns centímetros para trás. Franzi a testa. Eu tinha certeza de que não a havia deixado naquela posição. Sempre mantinha a cadeira encostada à escrivaninha, mas agora ela estava estranhamente próxima da janela, como se alguém tivesse se sentado ali para observar a rua. Um frio percorreu minha espinha, e minha mente começou a procurar explicações racionais. Talvez eu tivesse movido a cadeira sem perceber. Ou quem sabe o vento, de alguma forma, tivesse entrado pela janela entreaberta e a empurrado. Mas não, isso não fazia sentido. A cadeira era pesada, e o vento lá fora não seria suficiente para movê-la daquele jeito. Enquanto examinava o quarto, algo no chão chamou minha atenção. Abaixo da cadeira havia um papel dobrado ao meio. Aproximei-me, ainda hesitante, e o peguei. Era uma folha de papel que reconheci imediatamente. Era uma lista de tarefas antigas, algo que eu havia escrito semanas atrás e que jurava ter perdido. O papel estava amassado e, ao desdobrá-lo, notei que algumas das tarefas estavam rabiscadas, como se alguém as tivesse marcado depois de completá-las. Sentei-me na cama, encarando o papel. Aquilo não fazia sentido. Eu não me lembrava de ter riscado aquelas tarefas, e o mais perturbador era que algumas delas nem sequer haviam sido realizadas, pelo menos, não por mim. Os rabiscos eram irregulares, apressados, diferentes da minha caligrafia. Fiquei ali, em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo, mas minha mente girava em círculos. Como aquela lista havia parado ali? Eu vivia sozinho. Ninguém mais tinha acesso à minha casa. Foi então que notei outro detalhe perturbador. As tarefas riscadas incluíam algumas coisas que eu realmente precisava ter feito, mas que havia adiado. Coisas pequenas, como consertar uma porta de armário quebrada ou trocar uma lâmpada no corredor. De repente, o desconforto tomou conta de mim. Minha mente começou a correr, tentando lembrar se, em algum momento nas últimas semanas, eu poderia ter feito essas coisas e esquecido. O estresse do trabalho poderia ter me feito perder a noção? Mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que não. Havia algo de errado, algo que escapava à lógica. Meus pensamentos foram interrompidos por um novo som.
Um estalo leve, quase imperceptível, vindo do corredor. Levantei-me rapidamente, sentindo o coração bater forte no peito. Liguei a lanterna do celular novamente e caminhei devagar até a porta do quarto. Olhei para o corredor escuro, tentando identificar a origem do som. O frio no meu estômago aumentava. Algo me observava, essa era a sensação que eu tinha. Eu olhava para o corredor e, mesmo sem ver ninguém, havia uma presença. Respirei fundo e decidi explorar o restante da casa. A lanterna iluminava a parede e as sombras pareciam se esticar de forma assustadora. Verifiquei o banheiro, os outros quartos, o escritório, tudo estava em ordem, sem sinal de invasão ou algo fora do lugar. A única coisa que permanecia na minha mente era aquela cadeira movida e a lista de tarefas rabiscada. Voltei ao meu quarto, fechei a porta e tentei me acalmar. A sensação de inquietação não me deixava. Não conseguia parar de pensar naquela lista e no que ela representava. Será que minha mente estava pregando peças em mim? Será que eu havia feito aquelas coisas sem me dar conta? Ou havia algo mais, algo que eu não conseguia ver? Naquela noite, não consegui dormir. Cada estalo, cada movimento do vento lá fora me fazia despertar de sobressalto, como se esperasse que algo acontecesse a qualquer momento. A sensação de estar sendo observado, de que havia algo naquela casa que eu não conseguia explicar, não me abandonou. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à minha rotina. Voltei ao trabalho, conversei com amigos, tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo havia sido fruto de uma mente exausta. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que havia algo mais. O sentimento de inquietação permanecia, como uma sombra no fundo da minha mente. E a lista, aquela maldita lista rabiscada, continuava guardada na gaveta da minha escrivaninha, como um lembrete constante de que algo naquela noite havia fugido à lógica. Até hoje, quando estou sozinho em casa e escuto o som de algo estalando ou se movendo, aquele arrepio familiar volta. Olho ao redor, à espera de que algo aconteça novamente. Porque, de alguma forma, sei que aquilo não acabou. Algo naquela noite mudou a forma como eu vejo o silêncio, e, mesmo agora, não consigo me livrar da sensação de que, em algum lugar, algo ou alguém ainda está me observando, esperando o momento certo para se revelar. Se você curtiu esse vídeo e ficou intrigado com os mistérios que contamos, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhuma novidade. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com amigos que também adoram um bom mistério. E claro, queremos ouvir de você. Se já viveu alguma experiência misteriosa ou conhece uma história intrigante, compartilhe nos comentários. Estamos ansiosos para ler seu relato.